Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde contraria a comunidade científica e a OMS. Afirma que medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid funcionam. E que a vacina não. Pelo Brasil, sábado foi de mutirão para imunizar crianças de 5 a 11 anos. Órgãos ambientais fiscalizam a região conhecida como Caribe Amazônico. Cientistas e moradores suspeitam de garimpo ilegal no Rio Tapajós. 2 semanas depois da chuva, a situação ainda é de emergência em quase metade dos municípios mineiros. No sul da Bahia, faltam voluntários para distribuir doações aos desabrigados. Distribuidoras de energia vão de casa em casa, atrás de moradores que têm direito a descontos na conta de luz. Nas fábricas brasileiras, sinais de que os empregos estão voltando. E tem os gols do sábado. O Jornal Nacional começa agora. As chuvas recentes no Brasil elevaram os níveis dos reservatórios e o país reduziu o uso de usinas que mais encarecem o sistema de geração de energia. Mas especialistas afirmam que, por enquanto, a conta de luz não deve ficar mais barata. Os brasileiros ainda sentem no bolso o impacto da crise de energia. Com a maior seca dos últimos 90 anos, o valor da conta de luz disparou no ano passado. Isso porque, para garantir o abastecimento, o governo teve que acionar usinas termoelétricas, que produzem energia muito mais cara. Com os reservatórios em níveis muito baixos, as hidrelétricas passaram a produzir menos da metade da energia consumida no país. E as térmicas chegaram a ser responsáveis por quase 30% da eletricidade. Isso mudou nos últimos meses. Em muitas regiões, choveu bem acima da média histórica. Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que em setembro estavam em 18%, agora chegaram a quase 40%. O nível dos reservatórios também subiu nas outras regiões do país. E graças à água que veio do céu, quase metade da energia térmica foi desligada e as hidrelétricas voltaram a produzir mais de 70% da energia distribuída no sistema. As chuvas trouxeram alívio para o setor elétrico, mas o operador nacional do sistema alerta que a situação ainda é sensível e é preciso aguardar o fim da estação chuvosa entre março e abril para avaliar melhor o cenário. O professor da UFRJ, Nivalde José de Castro, compara a situação de agora com a de janeiro do ano passado, quando os reservatórios da região Sudeste e Centro-Oeste estavam com quase a metade do volume atual. Tudo indica, nesse cenário, que nós vamos chegar em abril e maio com um nível de reservatórios bem acima do ano passado. O cenário, até o momento, e as estimativas aí para as próximas semanas, é positivo e permite o uso de energia hidrelétrica no nível que está sendo operado hoje. Já a consultora em energia, Leontina Pinto, afirma que as termoelétricas estão sendo desligadas cedo demais e que é preciso pensar no longo prazo. Não estamos livres de um risco ainda, de uma crise. Dizer que o risco está afastado nesse momento é contar com uma água futura que ainda não chegou. A gente não tem água para chegar ao final do ano, por exemplo. Não tem ainda. No verão é quando chove, você segura a água no reservatório para aguentar o ano. Se a gente não fizer isso agora, o consumidor pode esperar que a próxima seca, uma chuvinha um pouquinho pior, menos generosa, ele vai ter que pagar caro de novo. Mas os especialistas concordam que, no cenário atual, os consumidores não devem esperar uma tarifa mais barata este ano. Dá para esperar um reajuste menor, um aumento menor, não uma redução. A possibilidade de reduzir o custo de energia elétrica para 2022 é muito pequena. Nós temos uma conta a pagar das termoelétricas que foram utilizadas no ano passado. Então, essa dívida está sendo paga em parte por essa bandeira tarifária, que ainda vai vigorar até abril, mas ainda vai ser insuficiente para cobrir todo aquele déficit.
O peso da energia elétrica no orçamento dos brasileiros foi um dos principais responsáveis pela inflação de 2 dígitos do ano passado. O que muitas famílias não sabem é que elas têm direito à tarifa social, que dá descontos na conta de luz. De um lado, a VAN, que faz a inclusão dos moradores de baixa renda no CadÚnico, o cadastro de beneficiários dos programas sociais do governo federal. Do outro, o carro da concessionária de energia, à procura dos clientes que, como a dona Maria, têm direito à tarifa social e não sabem. Ela está no cadastro único e só precisou trocar o nome da proprietária da casa que aluga pelo dela na conta de luz. Já vai pagar menos pelo consumo de energia na próxima fatura. É bem ruim o desconto. O ano começa com uma nova obrigação para as distribuidoras de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que as empresas têm que ir atrás de quem pode entrar no programa Tarifa Social, mas ainda não recebe o desconto na conta de luz. A exigência está valendo desde o dia 1º de janeiro. Agora, cabe às empresas até mesmo bater de porta em porta para tentar encontrar cerca de 11 milhões de pessoas em todo o país nessa situação. O benefício já existe desde 2010. Em setembro do ano passado, uma lei federal determinou a inclusão automática das famílias inscritas no Cadastro Único no programa Tarifa Social. Para facilitar a adesão, o Ministério da Cidadania compartilhou o banco de dados de beneficiários de programas sociais com a ANEEL e as empresas de energia. As famílias que têm direito são aquelas com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou famílias que ganhem até 3 salários mínimos com algum integrante com doença ou deficiência que usa aparelhos que consomem energia. Quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, também tem direito. O desconto vai de 10% a 65%, dependendo do consumo. Segundo a resolução da ANEEL, publicada no mês passado, as distribuidoras com até 120 mil clientes têm até o dia 30 de junho deste ano para concluir a busca ativa. Para as outras, o prazo vai até o dia 31 de dezembro. E todas têm que divulgar o benefício. É bom porque diminui na conta de luz, que está vindo muito alta, e acaba pesando no nosso bolso. A expectativa é que o número de consumidores com desconto praticamente dobre. Até dezembro, nós tínhamos praticamente 12 milhões de famílias recebendo o benefício. Com essa medida que elimina a burocracia e preza pela eficiência, nós temos o potencial de agregar mais 11 milhões e 300 mil famílias carentes. A dona Zelinda já conseguiu um desconto para a conta de luz do pai, que caiu de R$ 76 para R$ 24. Tem que ir atrás, sim. Todos precisamos de tudo que for benefício assim para ajudar. Nossa, maravilhoso. A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes começaram a investigar a mudança na cor do rio Tapajós, numa região conhecida como o Caribe Amazônico. Na Floresta Nacional do Tapajós, os ribeirinhos já não podem mais usar a água. E não está normal, está com gosto de barro. Na quarta-feira, o Jornal Nacional mostrou que as águas do rio Tapajós, em Alter do Chão, uma região conhecida mundialmente como Caribe Amazônico, ganharam uma cor barrenta. Essa situação mobilizou órgãos ambientais. Cientistas e moradores suspeitam da atividade de garimpos ilegais, que ficam a cerca de 300 quilômetros do local e despejam por ano 7 milhões de toneladas de rejeitos no rio Tapajós, segundo a Polícia Federal. O Instituto Chico Mendes está coletando água e sedimentos do fundo do rio. Os pesquisadores querem saber se o que está chegando à região de Alter do Chão são metais pesados, como o mercúrio. O primeiro trecho analisado fica entre os municípios de Itaituba e Santarém. A gente não consegue identificar se realmente é um fenômeno natural ou impulsionado pela mineração, atividade de mineração ilegal. Isso precisa ser investigado ainda. Através da análise posterior desse material, a gente começa a identificar, comparando com dados de anos anteriores, se realmente está havendo mudanças estruturais na qualidade física e química e biológica da água. Esta semana, o flagrante de uma draga subindo o rio Tapajós preocupou ainda mais os moradores. A embarcação usada em garimpos foi apreendida pela Marinha do Brasil porque não tinha autorização para navegar.
É uma região altamente turística, né? Então a coloração da água do rio Tapajós é cenário, né, de várias belezas naturais. Então a atividade turística para as comunidades foi impactada. As populações ribeirinhas estão preocupadas. Porque daqui a uns tempos a gente pode isso não existir mais. A Universidade Federal do Oeste do Pará já identificou que moradores de Santarém estão com níveis de mercúrio no sangue acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A contaminação estaria acontecendo por meio do consumo do peixe. A contaminação por mercúrio já vem de um longo tempo. E isso é mais preocupante porque causa problemas, prejuízos para a população, sobretudo com a questão da saúde, porque a população de toda a região do Tapajós, das margens do Tapajós, consome o peixe. Está ficando um pouco triste. A gente precisa da água do rio de qualquer jeito. 2 semanas depois das chuvas que causaram destruição, mais de 400 municípios de Minas Gerais ainda estão em situação de emergência. Não tem como brincar na praça nem no campo de futebol. Mal dá para andar pelas ruas de Raposos. Como voltar para casa com tanta lama? Eu perdi meus móveis, perdi tudo. De dia eu fico lá para a gente limpar as coisas. E de noite eu durmo na casa da minha irmã. Faz 2 semanas que a enchente devastou a cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Quase metade dos moradores teve que deixar suas casas. Pelo menos 5.000 continuam desalojados. 3.000 perderam a moradia. Tem algumas famílias que a gente não conseguiu chegar por perto da casa para eles verem até o problema que eles têm, o prejuízo que eles tomaram. Muita lama ainda que tem que sair das casas para a rua. Em Minas, 402 cidades estão em situação de emergência. É o maior número dos últimos 30 anos, segundo a Defesa Civil do Estado. Só em janeiro, 19 pessoas morreram por causa das chuvas. É difícil enxergar recomeço nesse cenário, com a lama encobrindo ruas e impedindo tantos moradores de voltar para casa. Mas a esperança fica mais forte com o gesto de dezenas de voluntários que vieram de várias cidades para ajudar na reconstrução. Este grupo de 50 pessoas saiu de Belo Horizonte e passou o dia num trabalho pesado. Eles tiraram toda a sujeira de dentro da casa de Kátia, quase 2 metros de lama. E ela conseguiu ver o piso de novo e enxergar esperança. Gratidão, assim, eu já chorei muito hoje, sabe? Nós não podemos perder a esperança, né? Deus nos ajuda para não perdermos essa esperança, que dias melhores virão. Na Bahia, também castigada pelos temporais, o desafio é encontrar voluntários para distribuir a ajuda que chega. Em toda a Bahia, 84.000 vítimas das chuvas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. Muitas já voltaram para casa, mas também precisam de ajuda. Eu gostaria de agradecer todos os voluntários que estão ajudando nós nesse momento tão difícil. Esta ONG de Salvador recebe 3 caminhões por dia com doações vindas de todo o Brasil. Os voluntários descarregam o material, separam e ainda montam as cestas básicas e os kits de higiene e limpeza. É gratificante demais para a gente. Pode descarregar caminhão, pode vir com um saco de arroz, de feijão, pode limpar aqui. Quando a gente termina aqui o dia, tudo está organizado. As pilhas de doações aqui na ONG estão sempre desse jeito ou maiores. Para dar conta de organizar tudo isso e despachar para os municípios atingidos pelas chuvas, os voluntários começam a trabalhar às 8 da manhã e vão até às 10 da noite sem parar, de segunda a sábado. Eles se dividem em turnos. Tem sempre muito trabalho aqui, esperando pela boa vontade de quem queira ajudar. A organização já enviou mais de 500 toneladas de donativos. Daqui saem 2 caminhões por dia, mas poderiam ser 4 se houvesse mais voluntários. Há essa comoção inicial e depois, quando essa poeira baixa, essas pessoas acabam não comparecendo. São 20 pessoas por turno. Nós precisaríamos aumentar esse volume para 40 voluntários por turno. Uma outra organização de Salvador, que já mandou 10 toneladas de doações, faz um apelo para que mais pessoas sejam voluntárias. Hoje nós temos 3 toneladas de roupas no nosso galpão, precisando ser separadas. Então nós estamos precisando de voluntários, pessoas, porque é importante esse voluntariado. A Leide faz a parte dela. Não é fácil conciliar profissão, educação das 2 filhas e trabalho voluntário.
mas pelo menos 3 vezes por semana ela encontra tempo para doar um pouco de si. É o mínimo que a gente pode fazer. Além de doar essa cesta, esse kit, é um pouco do nosso tempo. Hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o país. Jaqueline Brasil, boa noite. Teremos mais um dia de calorão amanhã? Teremos sim, Elter. Boa noite para você, para Mariana e boa noite para todos. Uma onda de calor se instalou pelo centro-sul do país e não pretende ir embora tão cedo. Isso acontece quando a temperatura fica pelo menos 5 graus acima da média por um período mínimo de 6 dias. Nessa última semana, no Rio Grande do Sul, os termômetros ficaram 7 graus acima da média. Em Santa Catarina, 6 e no Paraná, 5 graus. Uma nova alta pressão ganhou espaço e reforçou o que essa outra alta pressão já estava fazendo, impedindo a chegada de frentes frias e a entrada de ar mais frio. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, hoje foi a temperatura mais alta do país, 41,6 graus. Amanhã faz 37. Chapecó, em Santa Catarina, também a mesma máxima prevista. Em Foz do Iguaçu, Paraná, máxima de 39 graus. Em quase todas as capitais, as temperaturas devem ficar acima dos 30 graus. Curitiba, Rio Branco e João Pessoa, com máxima de 32. Florianópolis, São Paulo e Belém, 33 e 36 em Cuiabá. E onde é que chove, Jaqueline, amanhã? Em grande parte do país, Elter, a previsão de chuva é para toda a região norte, grande parte do nordeste e quase todo o centro-oeste. No sudeste, pode chover em Minas, divisa com o Espírito Santo, e em parte de São Paulo. Chove também no oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O alerta de temporal vale para o sul gaúcho, também o Recôncavo Baiano, divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás e também Triângulo Mineiro, e mesma condição para essas duas áreas no norte, no Acre e do Amazonas até o Pará. A semana que vem inteira vai ser marcada por pancadas de chuva em quase todo o país. Os maiores acumulados ficam concentrados no centro-norte. Na quinta-feira, uma frente fria finalmente deve avançar pelo centro-sul, diminuindo o calor. Mas até lá, as temperaturas continuam altas. Em Porto Alegre, amanhã faz 39 graus e até quarta-feira as máximas ficam entre 36 e 38. No Rio, amanhã faz 35 graus e até o meio da semana a máxima sobe para 37, calorão por aí. Elter, Mariana. Obrigada, Jaqueline. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Os resultados do mais novo censo da população de rua da cidade de São Paulo estão em destaque amanhã no Fantástico. Barracas se multiplicaram a olhos vistos na maior metrópole do Brasil. São famílias inteiras sem uma casa para morar. Um número que deu um salto na pandemia e que o Fantástico mostra com exclusividade. É a nossa reportagem especial. Você já imaginou viver nessa situação? Nunca. Você vai ficar de toda. Quem avisa amigo é. Nossa homenagem a Elza Soares. Incansável, ela esteve aqui no palco do Teatro Municipal de São Paulo 2 dias antes da morte por causas naturais. As cenas inéditas dessa apresentação luxuosa. E por que Elza foi sinônimo de resistência? Até o fim, eu vou cantar. Como agia o Aquaman do crime, um mergulhador experiente a serviço de traficantes de drogas. A polícia nos trouxe até o local onde os navios ficam ancorados e onde o Aquaman do crime mergulhava. Foi um resgate atrás do outro. Cachorrinhos deixados em carros quase morreram sufocados pelo calor. Calma, rapazinho, calma. Um patrimônio da humanidade ameaçado. Você vai ver como o decreto presidencial que permite a destruição de cavernas é um risco para todos nós. E as estratégias para sobreviver a temperaturas muito abaixo de zero nesse nosso planeta perfeito. É Fantástico, é amanhã, depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos. A seguir, o Ministério da Saúde contraria a comunidade científica e afirma que medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid funcionam e a vacina não. Um filme gravado na periferia de Belo Horizonte participa de um dos festivais de cinema mais respeitados do mundo.
O Ministério da Saúde contrariou a comunidade científica e a Organização Mundial da Saúde. Defendeu que medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid funcionam e que a vacina não. O posicionamento está no documento do Ministério, que rejeitou uma recomendação técnica para banir o kit Covid do SUS. A nota técnica do Ministério da Saúde lista uma série de justificativas para manter o uso do kit Covid no SUS. Considera eficaz a hidroxicloroquina, que a ciência já descartou, e descarta a vacina, que a ciência atestou. A comparação está num quadro que cita as tecnologias em saúde propostas para a Covid. Nos quesitos que perguntam se há demonstração de efetividade em estudos controlados e randomizados, quando parte dos voluntários recebe medicamento e a outra parte placebo, e se há demonstração de segurança em estudos experimentais e observacionais. As respostas são sim para a hidroxicloroquina e não para vacinas. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti, assinou o documento. A nota técnica foi elaborada para justificar decisão do secretário, que rejeitou a orientação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. A comissão auxilia o governo na adoção de políticas públicas e elaborou um parecer contra o kit Covid no SUS, porque os remédios são comprovadamente ineficazes. O documento ignora e contraria os posicionamentos da Organização Mundial da Saúde, da Anvisa e da comunidade científica. Especialistas consideram que o objetivo desses argumentos sem base científica só servem para confundir e embolar o meio de campo de quem trabalha para combater a pandemia. O pneumologista Carlos Carvalho coordenou os estudos que respaldaram a decisão da CONITEC contra a prescrição do kit Covid. Ele diz que as comparações não fazem sentido e que os especialistas que prepararam o parecer da comissão foram chamados para definir diretrizes para o atendimento de pessoas infectadas pelo vírus. Eu não vejo motivo para fazer com esse grupo de pesquisadores, de professores que dedicaram horas do seu dia a dia num momento tão crítico da saúde do país, dedicaram horas de uma forma voluntária para gerar uma diretriz para atendimento da população, para que essa informação capilarizasse para os médicos que estão lá nos rincões, no interior do nosso país, pudessem ter uma informação a melhor possível, essa informação não ser publicada e ser questionada de forma oficial nessa publicação dessa nota técnica. Isso é inadmissível. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia integrou o grupo que elaborou as diretrizes sobre o tratamento ambulatorial contra a Covid e diz que o argumento da nota não é técnico, e sim ideológico. Eles vão contra tudo que as sociedades médicas, tudo que as instituições públicas de pesquisa, as universidades colocam. Isso fica muito explícito no documento, mostrando que, obviamente, não se trata de um documento técnico, de um documento científico. Se trata de um documento ideológico, político, de opinião. Quando você tem um documento em que ilações completamente falsas são colocadas com o timbre oficial do Ministério da Saúde e divulgado em termos públicos, isso pode levar a médicos que estão na linha de frente a tomar uma interpretação errada, a, por exemplo, prescrever drogas que já têm a ineficácia comprovada e deixar de recomendar a vacina. Portanto, isso é um grave problema de saúde pública. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, afirma que, uma vez aprovadas pela agência, não cabem mais questionamentos sobre a qualidade, segurança e eficácia das vacinas contra a Covid, muito menos pelo Ministério da Saúde. A avaliação da Anvisa é o suficiente
para que uma vacina tenha um rótulo de eficácia, de qualidade e de segurança. Nesse momento, as vacinas comprovam o seu papel de reduzir mortes, de salvar vidas, de reduzir hospitalizações. Essas vacinas não são experimentais, elas não estão sendo utilizadas, a população não é cobaia, muitíssimo pelo contrário. As vacinas são reafirmadas como objeto de salvar vida, como produto pró-vida. Ninguém é cobaia ao utilizar uma vacina autorizada pela Anvisa. Nós procuramos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que se manifestasse sobre a nota técnica do Ministério. Mas ele não respondeu. Mais cedo, em Manaus, na contramão da portaria assinada pelo próprio Ministério, Queiroga defendeu as vacinas. Disse que elas são seguras e eficazes e que já foram testadas pelas principais agências regulatórias do mundo. O sábado foi de vacinação em várias cidades brasileiras e a prioridade eram as crianças. A Melissa, de 5 anos, tem medo de agulha. Mas se a vacina é contra o coronavírus, tchau medo. Mas você tem medo mais da vacina ou do coronavírus? Do coronavírus. Você não quer ficar doente, né? Não. Para os pais, o que significa ter chegado a hora? É esperança, né? Esperança de tudo ir melhorando, igual foi melhorando para nós adultos depois que tomamos, que a gente viu que a doença foi pegando um pouquinho mais leve as pessoas. É a mesma esperança para os nossos filhos, né? Hoje tinha fila nos postos de São Paulo para vacinar as crianças. Este foi montado em uma escola e deu senhas para facilitar o distanciamento. Senha 184. A Letícia, de 11 anos, estava ansiosa. Porque eu tenho uma avó de 96 anos. Até o fim da tarde, o estado de São Paulo vacinou mais de 102 mil crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que tem 4 milhões de doses disponíveis e que deve receber novos lotes do Ministério da Saúde. Ainda de acordo com a Secretaria, o Estado tem vacinas para imunizar todas as crianças entre 5 e 11 anos, com a primeira dose, no prazo de 3 semanas. Outros estados que tinham estoques de vacinas também aceleraram a vacinação. Campo Grande começou hoje a usar 20 mil doses da Coronavac que já estavam no estoque da Secretaria Municipal de Saúde. Tem que tomar vacina, eu prefiro sentir dor do que pegar Covid. Mais da metade das 11 mil crianças que tinham agendamento para tomar a vacina essa semana em Fortaleza perderam a data. Por isso, o sábado foi de repescagem para essa turma. Na Bahia, a procura foi grande e com filas. Até o começo da tarde, mais de 6 mil crianças tinham sido imunizadas. Infectologistas estão otimistas com o início da vacinação das crianças. A vacinação das crianças ela é essencial em 2 aspectos. Primeiro, para proteger as crianças e segundo, para diminuir o impacto da circulação viral. Ela diminui a chance de contágio, mas diminuir não é impedir totalmente. Por outro lado, a vacina reduz a praticamente quase nada, torna desprezível o impacto clínico da infecção. Então é muito importante para a proteção clínica, para evitar internações e mortes, que nós vacinemos as crianças e a população adulta como um todo. A Malu Maza atualiza os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, Mariana, Elter, e uma boa noite a todos. É o 5º dia seguido em que chegamos à maior média de novos casos de Covid na pandemia. E olha a comparação. Ontem a média era de mais de 118 mil casos por dia. Hoje, ela está em 140.698. Em relação à média de 2 semanas atrás, o aumento foi de 324%. Nas últimas 24 horas, foram 202.466 novos casos conhecidos. O total passa de 23.960.000. De ontem para hoje, o país registrou 332 mortes. Já são, desde o início da pandemia, 622.979 vítimas da Covid. A média de mortes também está em alta, de 129%. São, em média, 282 óbitos por dia. O Distrito Federal não divulgou os dados hoje. 21 estados estão com alta na média de mortes, 1 tem estabilidade, Roraima, 4 estados têm queda.
Hoje, 8 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 131 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Os números da segunda dose ou dose única estão negativos porque houve uma revisão nos dados de Pernambuco e de Santa Catarina. 837 mil pessoas tomaram a dose de reforço. O total do dia passou de 938 mil vacinados. Desde o começo da vacinação, mais de 162 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose e isso corresponde a 75,82% da população. 148 milhões estão com a vacinação completa, 69,03%. E estamos chegando perto dos 40 milhões de vacinados com a dose de reforço, 18,50%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Mariana, Elter. Obrigado, Malu. Bom domingo para você. Uma das ilhas mais isoladas do mundo entrou hoje em lockdown pela primeira vez desde o começo da pandemia. Isso depois que 36 passageiros de um voo internacional testaram positivo para a Covid. O governo confirmou que houve transmissão comunitária. Até semana passada, Kiribati, no sul do Pacífico, tinha tido apenas 2 casos da doença. A ilha tem 120 mil habitantes. Não há previsão para o fim do confinamento. Por causa do avanço da Omicron nos Estados Unidos, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo vai ser online. E entre os filmes que participam está um representante brasileiro gravado na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, como mostram os repórteres Frederico Dávila e Fabiana Almeida. O protagonista saiu do aglomerado da Serra, a maior comunidade de Belo Horizonte, e foi parar no cinema. É a estreia do Cícero nas telas. Ele interpreta o personagem Deivinho no filme Marte 1. Ele é muito bom de bola, aí o pai dele quer que ele seja jogador. Mas só que o sonho dele mesmo é virar astrofísico e visitar Marte. Como ele mora numa periferia de Contagem, acho que ajuda muito, que é isso daqui que a gente vive, né? Comunidade e tudo. Então essa ajudou muito a poder fazer um pouco do personagem. E não é só pertencer à comunidade que fez a diferença. O pai do Cícero, que é compositor, diz que o samba também abriu as portas para o filho de 16 anos entrar para a 7ª arte. Garoto, bem novinho, né? Tocando vários instrumentos e saía da roda e brincava com com os brinquedos dele do cotidiano. Largava os brinquedos, voltava para a roda para tocar. Então os caras ficaram e resolveram, né, convidá-lo para fazer o teste. A comunidade fica mais forte, acredita mais nos seus potenciais, nas pessoas que a compõem, né? Então isso é maravilhoso. O filme foi gravado nas periferias de Belo Horizonte e aqui de Contagem, na região metropolitana. A produção do longa foi feita com poucos recursos, mas mobilizou muita gente, cerca de 400 pessoas direta e indiretamente. E foi a oportunidade que profissionais do cinema tiveram para ganhar visibilidade internacional. Marte 1 está entre os filmes exibidos no Festival Sundance de Cinema Independente, que acontece em Utah, oeste dos Estados Unidos. Com o avanço da Omicron, a programação vai ser online. Então, acho que o Marte 1 reflete esse lugar de onde a minha produtora vem, né, que é uma produtora periférica. Eu acho que reflete o sonho de muitas pessoas brasileiras, assim. E, enfim, eu acho que essa é a mensagem que eu acho importante para esse filme, assim, que a gente não pare de sonhar, né? O filme foi gravado entre o fim de 2018 e o começo de 2019, antes da pandemia. Regiane Faria, que fez o papel de Tércia, mãe do Deivinho, reviveu a história, visitando um dos cenários do longa. Aqui era festa de aniversário, teve samba, teve cerveja, teve banda, foi lindo. O desejo de fazer cinema tem superado as dificuldades de quem ama as telonas. A gente está num momento de muito desgaste, um momento de muito medo até, de não conseguir levar para frente as nossas ideias, as nossas criações, né? E a gente consegue colocar um filme desse na praça internacional. Você fala, cara, assim, eu não estou fazendo a coisa errada. Eu não sou atriz à toa, eu não estou com um grupo de produtores brincando. A gente está fazendo uma coisa muito séria. Orgulho, muito.
A seguir, o medo da inflação que alimenta mais inflação. E as vagas de emprego ressurgindo nas fábricas brasileiras. Um fenômeno comum na economia brasileira encontra explicações na psicologia. A Renata Ribeiro mostra agora que um mecanismo do comportamento humano faz com que a inflação acabe alimentando mais inflação. Um olhar atento pelos corredores dos supermercados nota que estamos mudados pela inflação. Em períodos como esse, você vende muito mais produtos de baixo valor agregado, né? Produtos de primeiro preço, que é uma forma também do cliente poder defender a sua renda, né? Para que o seu salário continue com o poder de renda que ele tinha antes. Então ele leva um volume maior e de produtos mais baratos. Pode parecer contraditório encher o carrinho de compras inconformada com os preços. Cada dia o preço é um absurdo. Arroz, feijão, óleo, que é o que mais sobe hoje em dia, né? As coisas mais pesadas, né? E a gente já... coisa de limpeza, sabão em pó, essas coisas. Coisas que você sabe que vai consumir e que vai aumentar. Já começamos o ano com a herança de uma inflação de 2 dígitos. E esse sentimento de incerteza diante da prateleira é um fator a mais de pressão sobre os preços. Você tem um choque de oferta e você tem essa aceleração aí das decisões de compra para você tentar, digamos, se proteger um pouco dessa inflação. Então, tudo isso contribui para esse efeito manada. É quando a psicologia explica a economia. É que além do custo de produção, de frete, de matérias-primas, está somada na etiqueta do preço a expectativa de inflação. Ou seja, se o consumidor acredita que os preços vão subir amanhã, ele compra tudo o que pode hoje. Acontece que o aumento da procura por um produto gera de fato o aumento de preço, mais inflação. E o Brasil é especialista nesse assunto. Foram economistas brasileiros que, nos anos 1980, de hiperinflação, incluíram nos livros o conceito de inflação inercial. É um processo contínuo. Os preços de hoje refletem a inflação de ontem e os de amanhã vão refletir os preços de hoje. E nesse processo, o combate à inflação fica muito difícil, porque a inflação só sobe. Eu diria que já existe um certo nível de inflação inercial neste momento no Brasil, devido a um aumento muito forte da inflação. Hoje, felizmente, se combate isso com os instrumentos conhecidos, os instrumentos clássicos, que são a combinação de política fiscal, isso é, controle dos gastos públicos, e política monetária, isto é, o uso do instrumento básico de ação do Banco Central, que é a taxa de juros. Economistas revisam para cima as projeções de inflação quando esperam alta de preços. E o consumidor... A gente junta uma reservinha e vai lá e compra um pouco mais de arroz, feijão, de tudo para manter a casa, para não deixar faltar no caso, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, tá complicado, né, a situação. Os empregos nas fábricas brasileiras começaram a dar sinais de recuperação. Se a indústria começa a se recuperar, faz barulho. A fábrica de pães e alimentos naturais em Divinópolis, no interior de Minas, chegou a amargar queda de 60% no faturamento por causa da pandemia. Mas agora quer crescer. A produção vai mudar para um espaço maior, onde também cabe mais gente, além dos 11 funcionários que tem hoje. Nós estamos com um plano de inicialmente contratar 4 vagas, né? 4 vagas em setores diferentes, pois vamos precisar dessas pessoas para desenvolver a nova estrutura física, né, que a gente tem. Contratar é acreditar no futuro e pela primeira vez em mais de um ano, essa confiança da indústria chamou a atenção dos pesquisadores do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas, que acompanham os pequenos negócios. O setor é o que mais pretende contratar nos próximos meses. 21% dos empresários da indústria têm planos de aumentar o número de funcionários. No setor de serviços, quase 19%. E no comércio, 15%. A indústria, dessa vez, demonstra mais vigor na sondagem, demonstra mais entusiasmo e a pesquisa agora deve confirmar essa intenção, essa perspectiva de confiança do setor da indústria, da micro e pequena empresa para a retomada do crescimento.
Os números da Confederação Nacional da Indústria já mostram que a geração de emprego no setor começou a reagir. O avanço foi de 4,1% na comparação entre novembro de 2021 e novembro de 2020. E com a pandemia deixando o trabalho cada vez mais digital, quem tem qualificação tem preferência. De acordo com o Senai, o mercado procura por tecnólogos, profissionais de tecnologia formados em cursos de graduação de menor duração, 2 a 3 anos. A instituição diz que 8 em cada 10 formados conseguem um emprego na indústria. Esse profissional ele sai com uma formação mais prática e mais aderente ao que a indústria está precisando nesse momento. E isso faz com que rapidamente eles sejam absorvidos. E por isso é que a gente acredita que esses profissionais conseguem uma empregabilidade tão rápida e tão alta em relação a muitos outros cursos que nós conhecemos. O Lucas, que é tecnólogo em automação industrial, trabalha na empresa que entrou como estagiário durante o curso. Ele viu a pandemia encolher as vagas no setor. Agora, acredita que as portas vão se abrir primeiro para quem tem formação. Por conta da pandemia, a gente sabe que muitas empresas tiveram que cortar gastos, mas agora na retomada da economia, eu acredito que ter um currículo com um tecnólogo, com um curso, com certeza vai te dar muita vantagem, né? Atletas olímpicos estão em Santa Catarina para disputar o Circuito Brasileiro de Skate. Olimpíadas de Tóquio. Skate nos Jogos pela primeira vez na história. E 3 dos 8 finalistas na modalidade parque eram brasileiros. Eu fiquei com medo no começo. Eu falei, pô, antes eu representava o quê? Meus amigos e minha família, minha cidadezinha, Lorena, no máximo. 3 palavras podem nos ajudar a entender o que faz nossos atletas terem tanto destaque no skate: história, talento e união. A história por aqui é tão rica que rapidamente transforma crianças e jovens em referências. Medalhista de prata em Tóquio, Pedro Barros tem 26 anos e é a grande inspiração do Pedro Quintas, de 19. Quando eu comecei a andar de skate, ele já era o Pedro Barros e hoje em dia poder estar correndo uma Olimpíadas com ele é uma coisa muito gratificante. Talentos aparecem o tempo todo. É bizarro, a qualquer momento pode surgir uma criança ou um cara que vai querer dar o máximo ali e pode sair campeão. E a união é um dos segredos desse sucesso. Em Tóquio, Luizinho ficou em quarto, a uma posição do pódio. Pensou em desistir de brigar pela vaga nas próximas Olimpíadas. Mas uma conversa com outros atletas fez com que mudasse de opinião. Sorte do Brasil! Amanhã o Luizinho é o grande favorito. Ele ficou em primeiro lugar na classificação para as finais, com a melhor nota entre os competidores. O skatista do Brasil é muito diferente dos outros. A gente aqui não é porque a gente quer ser o melhor, a gente quer sempre fazer o melhor. Essa parada do cara sempre querer fazer o melhor é que deixa o skate mais bonito e mais difícil. O Circuito Brasileiro de Skate acontece amanhã, durante o Esporte Espetacular. Olá, boa noite. Ele disputou os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. E agora vai disputar os Jogos Olímpicos de Pequim em 2022. Eu que fui do atletismo por muitos anos, hoje eu estou numa nova modalidade, o bobsled. 14 anos atrás, o Jefferson Sabino abriu esse sorrisão na conquista do ouro da Mal Imagem. E agora ela foi desejar sorte pro amigo. Você sabia que a Alexia Putellas, espanhola, eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA, já foi tema de música bem brasileira? E eu me lembro de uma coisa, ela dando uma entrevista, eu gostei desse samba, dessa... Você vai ouvir essa música e conhecer essa história amanhã, às 10 da manhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá! A seguir, os gols do sábado. O início da temporada no futebol tem a volta dos estaduais, entre eles o do Paraná e o de Mato Grosso. Pelo Mato Grossense, o Cuiabá recebeu o Ação. Alisson marcou o primeiro. Rodriguinho bateu bonito da entrada da área e aumentou para o Cuiabá.
Elton fez o terceiro. Cuiabá 3, Ação 0. No estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense, Coritiba e Cianorte. Igor Paixão fez o gol da vitória do Coritiba, 1-0. Na Arena Barueri, São Paulo e Palmeiras fizeram a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo no começo do jogo, Giovani roubou a bola de Pablo e fez 1-0 Palmeiras. Nos acréscimos, torcedores do São Paulo invadiram o campo. A segurança conteve a confusão, mas o juiz chegou a entregar uma faca para o quarto árbitro. O Palmeiras agora enfrenta o Santos na grande decisão da Copinha, na próxima terça-feira. E na madrugada de hoje para amanhã, o brasileiro Davidson Figueiredo vai tentar reconquistar o cinturão do UFC na categoria peso mosca. Saudade que fala. Vontade de voltar para casa. Saudade tá grande. Já faz 3 meses que o paraense Davidson Figueiredo só fala com a família assim. Passou o aniversário de 34 anos, as festas de fim de ano e o aniversário de 3 anos do filho Benício, concentrado nos Estados Unidos, se preparando para a luta de daqui a pouco. Ele enfrenta o mexicano Brandon Moreno na primeira disputa de cinturão de 2022 no UFC 270 em Anaheim, na Califórnia. É a terceira vez que os dois ficam frente a frente pelo cinturão do peso mosca, até 57 quilos. A primeira luta, em dezembro de 2020, terminou empatada e Davidson manteve o título. Mas em junho do ano passado, o mexicano levou a melhor. Se o Davidson Figueiredo vencer o Brandon Moreno nesse tirateima aqui na Califórnia, o Brasil volta a ter 4 cinturões no UFC e volta a ser o país com mais campeões na organização. Hoje, dos 12 cinturões do UFC, Brasil e Estados Unidos têm 3 cada. Os campeões brasileiros são Glover Teixeira, Amanda Nunes e Charles do Bronx. Para voltar a fazer parte desse grupo, Davidson terá que superar o maior rival que já enfrentou até aqui. A responsabilidade é entrar ali e nocautear esse cara. Missão dada, missão cumprida. O cinturão pertence ao Brasil. A luta do brasileiro Davidson Figueiredo e outros confrontos terão transmissão exclusiva no Combate, hoje à noite. Agora tem Um Lugar ao Sol, BBB e Altas Horas. Boa noite para você. Boa noite. Bom domingo.